Capítulo 3. Vejo você cheio do Espírito. A palavra de Deus diz em Efésios 5,18: Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos com o Espírito Santo. Esse versículo é muito interessante, porque nele encontramos uma poderosa revelação. Há um espaço dentro de nós, um vazio que deve ser completamente ocupado para desfrutarmos de alegria plena. Porém, tal vácuo não deve ser preenchido com coisas mundanas, que se esvaem como vinho, mas sim com aquilo que é eterno e infinito, a única fonte de inesgotável satisfação, o Espírito Santo. Sim, embriagar-se com bebida alcoólica não está certo, é pecado. Mas não é só isso. Creio que o Senhor está nos mostrando indiretamente que há várias coisas neste mundo que poderão nos enfeitiçar e tirar os nossos olhos de Jesus. Por isso, precisamos parar e filtrar aquilo que está nos afastando de Deus. Com o que estamos nos embebedando? Uma das principais razões para sempre estarmos cheios do Espírito é justamente para que não nos tornemos pessoas vazias e tristes. Essa necessidade fica ainda mais evidente quando analisamos a vida de alguns cristãos que não valorizam o fato de viverem cheios do Espírito Santo. Muitas pessoas se convertem verdadeiramente, entregam suas vidas a Jesus, permite que Ele lave seus corações e leve embora tudo de ruim que há dentro deles. Porém, no final dessa faxina, não buscam ser preenchidas pelas coisas do reino, por meio da palavra do Senhor e do Espírito Santo. Essas pessoas se tornam como admiradores de casas vazias ou terrenos desocupados, em que Cristo é o proprietário, mas não permitem que Ele faça morada e coloque tudo o que Ele deseja. É importante nos lembrarmos de que quando um cristão está vazio, se ele não for cauteloso, começará a deixar outras coisas, que são infinitamente inferiores ao Espírito Santo, preencher aquele espaço. Algumas dessas coisas não são pecaminosas, mas não devem ocupar tanto tempo da sua vida. Existem pessoas que jogam muito tempo fora com redes sociais como Instagram, Facebook, YouTube, assistindo a conteúdos que realmente não edificam. Outras gastam horas por dia assistindo a filmes, a séries ou jogando videogame, o que provavelmente também não trará aprendizado algum. Como disse anteriormente, não necessariamente são as coisas pecaminosas, porém, elas sugam nosso tempo e impedem ou interrompem o melhor de Deus para nossas vidas. Encorajo você a olhar para dentro de si mesmo e analisar o que de fato está preenchendo sua vida. São as coisas do alto ou são as coisas banais e inúteis? Se você não tiver uma vida cheia do Espírito Santo, se tornará como aquele terreno vazio e automaticamente as coisas inúteis começarão a crescer e tomar posse da sua atenção. Na própria Bíblia, somos direcionados para sempre buscarmos as coisas que vêm de Deus. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Colossenses 3, 1 e 2. Quando um cristão está vazio, assim como uma casa, ele acumula sujeiras. Sua mente começa a levá-lo a pensamentos negativos e até impuros. Por quê? Quando deixamos de nos preocupar em permanecermos cheios do Espírito, nos tornamos vulneráveis à tentação e às mentiras do diabo, que tenta nos induzir a abrir mão do nosso tempo de intimidade com Deus, da nossa adoração a Ele, da nossa fé em Suas promessas e dos nossos valores, apenas para satisfazer os desejos da nossa alma. Por isso, a busca por nos encher do Espírito Santo
deve ser constante. Quando nossos corações estiverem imersos em sua presença, não haverá espaço para mais nada. Deixe-me falar algo a você. Muitas vezes uma pessoa pode até se dedicar ao Senhor. Ela ama Jesus, não está pecando, mas também não está se enchendo com a presença de Deus. O diabo é muito sujo e certamente não perderá tempo. Ele começa a lançar lixos, tentações e imoralidade em nossas mentes. Às vezes o maligno é até mais sutil. Ele faz com que cristãos comecem a preencher seus vazios com as próprias bênçãos de Deus, tirando os olhos do abençoador. Isso é impressionante. Ao compartilhar a parábola do semeador, Jesus nos mostra essa realidade. Na história, a semente representa a palavra de Deus. Assim, ela cai em uma terra em que existem muitos espinhos. Outra parte caiu entre os espinhos e os espinhos cresceram e a sufocaram. Mateus 13:7. Ou seja, a palavra do Senhor foi semeada no coração do cristão. Porém, aquele solo continha espinhos e eles sufocaram a semente e ela não se tornou frutífera. Mas por quê? Veja a explicação do próprio Senhor Jesus. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mateus 13:22. O que esses espinhos representam? Eles são como as preocupações, os cuidados e as fascinações pelas riquezas. As pessoas começam a ficar encantadas com as coisas deste mundo, que não necessariamente são pecaminosas, mas que vão desviando seu coração do foco principal. Com isso, não estou dizendo que Deus não quer prosperá-lo. Esse é um desejo de seu coração, mas nós não podemos tirar nossos olhos dele. Não podemos priorizar outras coisas, mas sim a sua presença. Precisamos preferir estar cheios do Senhor, cheios do seu Espírito. O perigo é que existe uma possibilidade de nos tornarmos como um depósito de lixo. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, advertiu aos cristãos em Coríntios sobre isso. 1 Coríntios 6. O curioso é que aqui ele está escrevendo para pessoas que já congregavam, cristãos que já estavam na igreja. Em 1 Coríntios 6:9, Paulo afirma: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. O apóstolo estava basicamente dizendo para que os coríntios não se deixarem enganar. Mas voltaremos a essa leitura daqui a pouco. Ultimamente parece que virou moda ser crente. Eu sou crente. Repeti a oração lá na frente do altar. Agora eu sou crente. Mas eu quero falar algo com todo carinho. A pessoa até pode se denominar cristã, pode ser batizada nas águas, mas se ela não nasceu de novo, se realmente não tiver Jesus como Senhor de sua vida, a própria Bíblia diz que ela não está salva. E é exatamente isso que Paulo está explicando para os irmãos de Coríntios, lá em 1 Coríntios 6. Ele diz assim: não se deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, 9 e 10. A palavra de Deus é muito clara. Um outro exemplo nas Sagradas Escrituras é a imagem da formiga, por ser trabalhadora e perseverante. Mas você sabia que até a formiga, se não se atentar, pode ter sua casa invadida pelo inimigo de uma forma sorrateira? Acho esse exemplo muito interessante. Esse inseto normalmente é muito guerreiro. Protege seu ninho, seu formigueiro, porque lá é que estão suas larvas, seus ovos e seus filhotes. Se algum outro animal invadir o formigueiro,
Normalmente, as formigas vão reagir violentamente. Elas são agressivas e não aceitam o invasor comendo suas larvas, por isso, combatem o outro animal. Ainda assim, existe uma exceção, em que as formigas não lutam contra o invasor. Sei que pode até parecer estranho o que eu vou dizer, mas há uma situação em que elas ficam bêbadas. Existe um tipo de besouro, não são todas as espécies, que emana um cheiro muito agradável para as formigas, as atraindo. Quando esse besouro se aproxima do formigueiro, elas ficam embriagadas com seu cheiro, e conforme o invasor entra em sua casa, elas se tornam lentas, não conseguindo reagir. Ainda que geralmente sejam trabalhadoras, elas ainda assim ficam enfeitiçadas. À medida que as formigas se aproximam do besouro, eles soltam um néctar que elas começam a beber. Então, consequentemente, ficam realmente embriagadas. Assim, param de trabalhar, de cuidar de suas larvas, de seus filhotes, e o besouro deita e rola, comendo os ovos e as larvas do formigueiro. O interessante é que durante todo esse processo de invasão, as formigas permanecem lambendo o besouro, o qual, na verdade, é uma fêmea. Assim, ela começa a botar seus ovos, que também estão cobertos por uma camada desse néctar, e as anfitriãs do formigueiro também lambem as larvas dos invasores, negligenciando seus próprios filhotes. Há algumas formigas que chegam a escapar e não são comidas em forma de larvas, acabam ficando raquíticas e fracas, porque ninguém está cuidando delas. A família do besouro começa a crescer e se multiplicar, ficando grandes e fortes, e as das formigas começam a ficar cada vez mais fracas. Se o formigueiro for invadido novamente, as formigas que estão enfeitiçadas vão proteger as larvas dos besouros, em vez de seus próprios filhotes. O engraçado é que isso se assemelha ao que acontece muitas vezes dentro da nossa própria família. E é sobre algo parecido que fala Efésios 5,18. Sendo muito honesto, o diabo conhece certos besouros que podem usar para entrar na nossa casa, na casa dos cristãos. Um dos maiores invasores é algo que chega de forma muito sutil até nós: a internet. Alguns pais jamais permitiriam que seus filhos entrassem em um antro de pecado, onde habita a imoralidade, o adultério e a homossexualidade. Mas esse besouro, de múltiplos olhos, que se chama universo digital, está lá, despejando as maiores sem-vergonhices, imoralidades e ideias deturpadas. O grande besouro é a própria televisão, através de novelas e reality shows. Tanta podridão que está sendo despejada em nossas crianças, e os pais estão como formigas enfeitiçadas, completamente embriagados e sem reação ao ataque. Quando a Bíblia fala não vos embriaguei com vinho, no qual há dissolução, Efésios 5,18, ela está dizendo que é errado ficar embriagado com a bebida alcoólica. E isso é óbvio, mas vai muito além. Eu creio que está indiretamente mostrando que existem várias coisas deste mundo que também poderão nos enfeitiçar e tirar os nossos olhos do Senhor Jesus. Diante disso, eu lhe pergunto: o que é que tira os seus olhos de Jesus? O que faz com que você fique embriagado? Vou dar um exemplo. Um homem comprou um carro pela primeira vez. Durante a adoração em um culto, pensará: preciso lavar meu carro depois. Ou então esse homem falta ao culto e quando um irmão o questiona, ele diz que estava ocupado lavando o automóvel. Além do carro, também poderiam ser outras coisas, como a prosperidade financeira, por exemplo. Essa pessoa está embriagada sem colocar as coisas do reino em primeiro lugar no seu coração. Ainda sobre a parábola do semeador, a Bíblia define os espinhos como fascinação por riquezas, cuidados da vida mundana e preocupações sufocantes, que invadem a mente e o coração vazio. Quando alguém se sente vazio de Deus, ele sofre as consequências que são os ataques do inimigo, quase sempre sorrateiros. Às vezes, a pessoa nem imagina que está sendo invadida,
E por que isso está acontecendo? Porque existe um vazio lá. E essa é a primeira razão pela qual insisto em dizer que é tão importante ser cheio do Espírito de Deus, para que sua vida não seja vazia e, por consequência, invadida. Existe uma passagem bastante forte no livro de Lucas em que Jesus diz: quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso, e não o encontrando diz: voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra-a varrida e em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Lucas 11, 24 ao 26. Eu sempre usava esse texto para afirmar que se uma pessoa é liberta de um demônio, mas não aceita Jesus, e o espírito maligno volta com 7 outros piores. Isso é verdade, mas creio que o texto não está falando somente deste caso. Não lemos se a pessoa aceita ou não Jesus, muito pelo contrário. Sabemos que o espírito imundo saiu, mas como? Com certeza, ela foi liberta por Deus. O espírito não sai automaticamente de ninguém, mas sim porque ela passou por um processo de libertação. Sabemos que houve a libertação, mas o texto não para por aí. O demônio diz: voltarei para a casa de onde eu saí. Em outras palavras, vou entrar naquela pessoa de novo, vou oprimi-la novamente. Então ele volta. E como ele encontra a casa? Varrida e em ordem. Não é uma casa pecaminosa nem de alguém que não se converteu. É simplesmente uma casa limpa, purificada, de uma pessoa que foi transformada, e está tudo em ordem, tudo maravilhoso. Tudo indica que ela nasceu de novo, mas não obedeceu à palavra. O versículo 18 de Efésios continua dizendo: enchei-vos do Espírito. O problema é que essa pessoa não está cheia de Jesus. Ela se converteu, foi limpa, mas ficou vazia. E nesse mesmo contexto em que o Senhor faz essa afirmação, alguns versículos antes ele diz: não deis lugar ao diabo. Efésios 4, 27. Isso significa que ele está falando com cristãos, com quem já nasceu de novo. É de extrema importância sermos cheios do Espírito Santo para que então, consequentemente, não estejamos vazios. Graças à obra da cruz, nós estamos reconciliados com Deus. E se quisermos ter o Espírito Santo transbordando em nós, basta pedir ao nosso Pai que está nos céus. Ele quer nos dar essa bênção. Lucas 11, 13. Então, o primeiro passo para ser cheio do Espírito Santo é crer. E logo depois é necessariamente buscar. Você precisa acreditar e correr atrás para que isso verdadeiramente aconteça. Nós, como seres humanos, podemos facilmente ser influenciados pelas circunstâncias e por nossas emoções. As crises da vida podem afetar até nossa fé. Isso é natural. Porém, se quisermos preencher o vazio que existe em nós, precisamos crer e buscar o preenchimento do Espírito, independente do que estamos sentindo. Porque nossa fé não pode estar baseada em sentimentos, mas na certeza de quem é Deus. É normal, por exemplo, ficarmos extremamente alegres se conseguimos alcançar um desejo, como um novo emprego ou um aumento. Assim como também é natural ficarmos tristes se perdermos algo valioso, como uma oportunidade. As situações podem nos afetar, mas quando estamos cheios do Espírito, não são as circunstâncias que nos influenciam. Pelo contrário, nós é que influenciamos o que e quem está ao nosso redor. Vivemos acima das crises porque estamos enxergando toda a situação com os olhos do Espírito Santo. Existe uma lei da física que também se aplica ao mundo espiritual, que diz que 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Em outras palavras, se nossa vida está preenchida pelo Espírito Santo, nosso coração está cheio do amor de Deus e nossa mente está cheia de pensamentos de Cristo.
Então, não há mais espaço para o diabo colocar tristeza, depressão, angústia, ansiedade e medo dentro de nós. Se não houver brechas e nenhum espaço vazio, ainda que as crises venham, não seremos abalados. Sermos cheios do Espírito não é algo natural. Exige de nós atitude e fé. E uma vez que nós começamos a nos encher de forma a transbordar, nada poderá ocupar o lugar de Deus em nossas vidas, porque estamos lotados de alegria e paz para perseverarmos. A paz que excede todo o entendimento. A paz que adquirimos ao sermos cheios do Espírito Santo é tão sobrenatural que começa a nos transformar. Precisamos aprender a não aceitar algumas situações e entender que, enquanto estivermos vivendo na terra, podemos vencer qualquer batalha. Se nos posicionarmos como pessoas que carregam o mesmo Espírito que estava em Cristo quando ele venceu a morte e o mundo. Jesus fala: a minha alegria eu vos dou, para que a sua seja completa. João 15:11. Que alegria é essa? O sentimento de ser preenchido por Deus e estar no centro da sua vontade. Deus deseja que permaneçamos sempre transbordando da alegria do Espírito Santo para transformar os ambientes ao nosso redor. Já ouvi algumas pessoas falarem que para ser cristão é preciso ser sério, porque Jesus foi uma pessoa séria. Concordo que nosso Senhor foi sério e intencional em tudo o que fez, porém ele também era uma pessoa alegre e que promovia alegria por onde quer que passasse. Eu acredito que as pessoas fazem esse tipo de comentário porque cultivam em seu coração a imagem de um Cristo que está preocupado demais com os problemas do mundo para sorrir. Alguém que é santo demais para rir de uma piada ou brincar. Entretanto, vemos na palavra que as crianças eram atraídas até Jesus. Por acaso você já viu uma criança ser atraída para uma pessoa carrancuda? Acredito que não. Os pequeninos se deslumbram por pessoas felizes, sorridentes e que gostam de interagir. Cristo vivia tão cheio de alegria de Deus que nem foi preciso registrar essa informação na Bíblia, porque seria o mesmo que escrever que ele usava roupa todos os dias. E é por isso que as Escrituras fazem questão de destacar o dia em que ele chorou, porque ver Jesus triste era algo muito raro. Se nós fomos chamados para sermos como Cristo, também fomos convocados para sermos alegres. Por meio dessa alegria e do nosso caminhar com Deus, temos a oportunidade de manifestar o poder dele. O segredo é entendermos e guardarmos a revelação de Efésios 5:18. Um outro ponto em que se faz necessário nossa compreensão é quando o apóstolo Paulo, inspirado pelo mesmo Espírito, nos mostra as diferentes maneiras de como cooperar com Deus para que nossas vidas sejam cheias do Espírito Santo. Uma delas está registrada no capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Efésios 4:32. A Bíblia diz que somos participantes da natureza divina e também que Deus é amor. E o tipo de amor presente na natureza divina é o ágape. Em 1 Coríntios 6,17 diz: aquele que se uniu ao Senhor se tornou um só espírito com ele. Então somos um só com Deus. Logo, se Deus é amor, como está escrito em João 4:7-8, nós também somos amor e podemos perdoar. Nunca um cristão nascido de novo deveria dizer: eu não consigo perdoar fulano. Isso é antibíblico. É acreditar na mentira do diabo, porque nossa nova natureza é perdoadora. Temos a capacidade sobrenatural do Espírito Santo que mora em nós para perdoar e amar a todos. Ao escolher crer nisso e obedecer, estamos sendo cheios do Espírito.
Quando decidimos perdoar e não guardar mágoas na vida, estamos nos enchendo de Deus e nos tornando mais parecidos com Ele. Quando as mulheres se submetem aos seus maridos com amor e respeito, elas se tornam cheias do Espírito. E quando seus maridos a amam como Cristo amou a igreja, eles estão sendo cheios do mesmo Espírito. Quando cooperamos com o Senhor, nos enchemos dele. Por esse motivo, lemos na Bíblia que quando o marido não trata a esposa com carinho, com delicadeza, isso interrompe suas orações. Porém, se ele estiver se aproximando da plenitude do Espírito na sua vida, terá a capacidade sobrenatural de tratar sua esposa com respeito e afeto. O texto bíblico também fala dos filhos em relação aos pais, sobre honrar e ter seus dias prolongados na terra, como também ser mais cheios do Senhor. Quando alguém está cheio desse Espírito, ele emana frutos como amor, alegria, paz, longanimidade, fidelidade, bondade, mansidão e domínio próprio. E assim como sua vida está cheia da graça, também irá demonstrar aquilo que Deus fez por você. Se estivermos cheios do Espírito Santo, não teremos uma vida vazia e sem sentido, pois maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, sejamos repletos e cheios daquele que é maior e que venceu todas as coisas. Talvez você esteja se perguntando, como é ser cheio do Espírito Santo? Veja a resposta neste texto impressionante. Pois todo o que pede, recebe. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ora, se vocês, que são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Lucas 11, 10 ao 13. A primeira qualificação para receber o Espírito de Deus é sermos verdadeiramente filhos. Uma vez que nascemos de novo, a palavra de Deus afirma que nós nos tornamos seus filhos. João 1,12. Uma vez filhos, o texto acima diz que também é necessário pedir. Ele garante dar o Espírito Santo para os filhos que lhe pedirem. Ao liberar sua fé nessa promessa, você poderá orar, crendo que no mesmo momento em que está pedindo o Espírito, Ele está respondendo a sua oração e dando a você este preenchimento. Não duvide, a palavra de Deus não mente. Uma vez que você pediu, Ele diz que agora você recebeu a plenitude do Espírito Santo. Existem, porém, mais uma coisa que quero ressaltar. E para isso voltaremos ao texto de Efésios 5,18. E não vos embriaguei com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Pelo fato de enchei-vos do Espírito estar no tempo presente, podemos perceber que Deus quer que nós, que já recebemos a plenitude do Espírito, continuemos a constantemente nos apropriar dela. A realidade é que Deus deseja para você uma vida cheia do Espírito Santo todos os dias. É exatamente por isso que eu vejo você cheio do Espírito Santo.